E aí, pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia, madrugada e boa também para quem deixa para assistir os videozinhos de madrugada, né? Em silêncio, mais tranquilo, sem sono, né? Porque esses dias agora ninguém sabe que hora dorme, que hora acorda, ninguém sabe que dia, que é noite, que é noite. Vamos lá, turma de Direito do Trabalho 1, aula 22. Vamos dar continuidade ao nosso assuntozinho férias, certo? E a gente parou na aula 21 falando se existia a possibilidade do empregado perder seu direito de tirar férias. Se existe alguma possibilidade legal desse empregado perder o direito de tirar férias. Será que esse empregado pode perder o direito de tirar férias? Vamos ver. Artigo 133 da CLT, 133 da CLT, ela diz o seguinte, que não terá direito a férias o empregado que, durante o período aquisitivo, olhe lá, não terá direito a férias o empregado que, no período aquisitivo, a gente já viu na aula passada o que é período aquisitivo e o que é período concessivo. Né? Sempre um período concessivo ele vai ser aquisitivo do próximo. Mas o primeiro aquisitivo ele só é aquisitivo. Tá? Então, levem isso aí também. Então, o empregado que durante o período aquisitivo, durante o período que ele está adquirindo, ou seja, trabalhando para gozar férias no seguinte, o empregado que nesse período, deixar o emprego, inciso 133, quando o empregado deixar o emprego e não for readmitido por um prazo de 60 dias. Então o empregado é demitido, ou pediu para sair e tal, e não foi readmitido no seu emprego por um prazo de 60 dias. Então eu estou trabalhando aqui numa empresa, agora estou com 3 meses de trabalho, é o meu primeiro período aquisitivo. Surge uma outra oportunidade e tal, não sei o que, eu disse, olha, vamos deixar. Peço para sair. Vou lá, vou trabalhar em outro lugar e tal, quebro minha cara. Aí eu volto. Volto com 90 dias. Vou ter direito a férias nesse período? Não. Por quê? Porque é maior do que 60. Se eu voltasse com 45 dias, ou seja, menor do que 60 dias, aí eu passaria a juntar os dois períodos para contar como aquisitivo. Mas se eu ultrapassar esse período de readmissão de 60 dias, para ser readmitido de 60 dias, aí eu perco o direito de férias, ou seja, eu vou ter reiniciado a contagem daquele dia que eu fui readmitido, tá? Vai ter reiniciado a minha contagem do dia que eu fui admitido. Professor, durante agora nessa época da pandemia, pode surgir aí essa pergunta, né? Eu acho que tem muita gente aí preocupada com isso. Durante essa época agora da pandemia, eu tive meu contrato de trabalho suspenso por 2 períodos de 30 dias, que no caso dá 60. Eu vou ter meu período de aquisitivo interrompido na sua contagem? Não. Olhe que o prazo máximo da suspensão é de 60 dias, que é justamente para não prejudicar o empregado no ano que vem. Que é justamente agora, durante esse período concessivo, não prejudicar o empregado no ano que vem. Ou seja, ele ter direito ao gozo de férias no ano que vem de forma legal. Tá? De forma legal, ele vai ter direito ao gozo de férias no ano que vem. Então, ele faz o seguinte, né? Esse ano seria um ano teste, né? Então, suspende o contrato, mas por até 60, que são 2 períodos de 30, né? Suspende até 60. Mas o empregado, quando retornar para o seu trabalho, ele não vai perder aí esse período aquisitivo, ou que já contou. Já pensou? O cara estava faltando só 2 meses. O cara estava só faltando 2 meses, aí suspendeu o contrato, aí ele vai ter que reiniciar a contagem? Não, muita calma nessa hora. Suspendeu o contrato, tá? Suspende, de fato, suspende a contagem de tempo de serviço, suspende tudo, mas aí ele trabalha mais 2 meses e já tem direito ao gozo de férias, ou seja, já ultrapassa o período aquisitivo, tá bom? Então, no prazo máximo de 60 dias para ele retornar. Se ele voltar com mais de 60, aí ele perde o período aquisitivo, ou seja, tem reiniciado a contagem para o seu período aquisitivo e para a concessão das férias. Inciso 2. Quando o empregado permanecer de licença por mais de 30 dias, recebendo a sua remuneração. Tá? Quando o empregado permanecer de licença por mais de 30 dias, recebendo a remuneração. Que licença é essa, Tiago? Que ele vai perder direito a férias? Gente, aí é uma licença remunerada, dada pelo empregador. Geralmente para quem é dirigente sindical, ou geralmente para quem vai fazer um curso pela empresa, passa 2 meses de licença, estudando, se qualificando, o empregador bancando ali. Então, se é uma licença remunerada que ultrapassa o período de 30 dias, o empregado
não tem direito a férias no ano seguinte, tá? Lembre-se que esses espaços aqui que a gente está contando, inciso 1 e inciso 2, é durante o período de aquisição, ou seja, durante o período aquisitivo. Vamos lá. O empregado que deixar de trabalhar, por mais de 30 dias, sem prejuízo do seu salário, inciso 3, 133, inciso 3. Quando o empregado deixar de trabalhar por mais de 30 dias, sem prejuízo no seu salário, ou seja, ele deixou de trabalhar por mais de 30 dias, mas recebeu o salário normalmente, em virtude de uma paralisação parcial ou total do serviço da empresa. Ou seja, a empresa, né, ela teve a necessidade de paralisar ou de suspender a atividade, conserto de uma máquina, né, conserto de uma pista de produção, conserto do maquinário, aí a empresa paralisou, mas ela manteve ali firme, pagando o salário dos empregados que se encontravam em casa. Tá? Ela manteve firme, pagando o salário dos empregados que se encontravam em casa. E aí, Tiago, esses empregados, bom, se eles passarem em casa ou ficarem em casa mais de 30 dias recebendo a remuneração, no ano seguinte eles não têm período concessivo. Ou seja, esse aqui durante o aquisitivo eles já tiraram férias, as férias. Tá? Isso acontece também, vem acontecendo aí, ó, aconteceu para alguns empregadores que não suspenderam, mas que determinaram que seus empregados ficassem em casa, né, durante um período aí, enquanto estavam paralisadas as atividades por conta da pandemia do Covid. Né? Então, dentre outras e tantas hipóteses, teve empresa que conseguiu suportar o salário por 1 ou 2 meses. Tá? Teve empresa que conseguiu suportar. Disse, não, vocês ficam em casa, a gente vai pagar o salário, vai bancar aí o salário de vocês, integral, que vocês ganharam, tá? E depois retorna com um retorno gradual aí, né, com essas medidas que o governo está tomando, o governo estadual, federal, municipal, enfim. Nesse caso, as pessoas que ficaram em casa, né, recebendo salário em virtude dessa paralisação total ou até parcial dos serviços da empresa, elas não vão ter direito a férias mais, tá, gente? Elas não vão ter direito a férias recebendo a remuneração. Professor, mas nesses casos que eu estou falando, que ela não tem direito a férias, ele não vai ter direito ao pagamento do um terço, não, de um terço sim. De um terço sim, porque um terço é constitucional. Ela não vai gozar, mas as férias ela não vai receber, mas aquele período que é de descanso remunerado. Mas um terço constitucional em cima das férias ele vai ter que pagar. Tá? E qual o prazo para o pagamento desse um terço? No momento que ele teria direito. No momento que ele teria direito, provavelmente no ano posterior. Já que esse ano é um ano concessivo, um aquisitivo. Então no ano posterior, que é aquisitivo, o empregador vai lá e paga um terço, tá? No período que já estava marcado, que fica previamente agendado entre eles. E ele vai pagar, vai ter um prazo de mais um ano para pagar esse terço das férias. Tá? A remuneração das férias o empregado já recebeu. Por quê? Porque ele, em virtude de suspensão do contrato, ou em virtude de readmissão, ou em virtude de paralisação, né, inciso 1, 2 e 3 do 133, o empregado deixou de trabalhar naquele período. Então, deixou de trabalhar, mas recebeu o salário, ou seja, é como se ele gozasse as férias recebendo a sua remuneração. Não teve prejuízo na sua remuneração. E o inciso 4 vai dizer o seguinte: quando o empregado ele tiver recebido da Previdência Social um benefício por mais de 6 meses consecutivos ou não durante o período aquisitivo. Ou seja, o que é que significa isso? Durante o período aquisitivo, o empregado passou mais de 6 meses, certo? O empregado passou mais de 6 meses afastado pelo INSS. Pode ser os 6 meses direto, pode ser 2, 3, 1, 4, mas juntando dá mais do que 6 meses. Então, se o empregado passa mais do que 6 meses afastado ali pelo INSS, recebendo, é claro, pelo INSS, tá? Ele não vai ter direito a férias. Existe até uma crítica com relação a isso, né? Porque às vezes o empregado passa porque está cometido por alguma doença ou sofreu algum acidente de trabalho, né? E aí ele passaria, ou até um acidente que não de trabalho, mas um acidente que precisa ser afastado, vai receber pelo INSS. E existe uma crítica quanto a isso, porque o Pacto de São José da Costa Rica, né, que o Brasil fez parte e tal, ele não menciona nada sobre esse tipo de empregado que sofre acidente e tal, então vai perder o direito às férias. Mas enfim, né, o STF já disse que é legal esse período, então o TST já se manifestou, o STF já se manifestou, então não há inconstitucionalidade com relação a esse inciso 4 do artigo 133. Então, o empregado que passar mais de 30 dias, certo? O empregado que passar mais de 30 dias, aí afastado para receber pelo INSS, paciência, vai ficar sem receber aí as férias do ano seguinte. Sem receber, não.
Ele recebeu a remuneração por conta lá da Previdência, que estava pagando o seu contrato de trabalho, que estava suspenso, né? Os contratos estavam suspensos, ele estava recebendo pelo INSS. Entretanto, um terço constitucional não recebeu das férias, aí o empregador vai pagar, na mesma época que pagar os outros exemplos aí, ou seja, agenda com o empregado e paga a posteriori, certo? Ele agenda com o empregado no ano seguinte da concessão e vai pagar a posteriori, sem bronca. Qual seria então, agora que a gente já viu o artigo 133, qual seria então o período concessivo das férias? Eu já falei sobre ele, né? Mas assim, em que momento o empregado vai ter direito a gozar as férias? Quando é que ele vai ter direito ao gozo dessas férias? A descansar mesmo, né? A curtir. O empregado normalmente, quando é que ele vai ter direito? Bom, ele tem que passar um ano trabalhando, né? Após o início do contrato de trabalho. E no ano seguinte é o ano concessivo, ou seja, o empregador tem mais um ano para lhe conceder as férias. Até aí tranquilo, certo? Então mais um ano, ou seja, seria no ano seguinte. Então, primeiro ano seria um ano de aquisição, segundo ano de concessão. Aquisição, o empregado adquire o direito. Concessão, o empregador que concede as férias ao empregado. O artigo 134, ele diz o seguinte, 134 da CLT, ele vai nos dizer que as férias serão concedidas por ato do empregador. Então, é o empregador que concede as férias, por isso que o nome é período concessivo. Em um só período, claro, pode ser dividido, a gente vai ver mais adiante, em um só período, tá? Nos 12 meses subsequentes, a data em que o empregado tiver adquirido o direito. Então, ele já disse que vai ser concedida por ato do empregador nos 12 meses subsequentes ao período que ele adquiriu, que ele passa um ano para adquirir, então vai ter mais 12 meses para o empregador lhe conceder as férias. E aí esse 134, ele diz o seguinte, gente, olha, é um ato do empregador. Então, gente, é o empregador que concede as férias. Tá? A data vai ser a que melhor aprouver para o empregador. A gente vai ter uma outra exceção aqui que eu vou explicar. Mas a regra geral é que o empregador vai conceder as férias na data que melhor lhe aprouver. Por quê, Tiago? Porque é ele que tem o risco do empreendimento, é ele que tem o risco do negócio. Então é ele que tem que ter o controle das pessoas que saem aí de férias para não sair todo mundo junto de uma vez, né? Porque senão todo mundo ia querer sair naquelas datas que são teoricamente melhores datas para tirar férias, e o empregador ou a empresa poderia ter prejuízo, né? A empresa poderia ter prejuízo. Então, a regra geral é de que o período concessivo vai ser aquele que melhor aprouver o empregador. Então, o empregador tem um ano. Dentro desse ano, ele vai organizar aí por escala, dependendo da quantidade de empregados, o período que ele quiser. É claro que nada impede de empregado e empregador firmarem um acordo aí sobre o período e tal, mas em regra geral, é a data que melhor aprouver para o empregador, ou seja, a melhor data para a empresa. Professor, pode ser dividida as férias? Pode. Né? A gente teve uma alteração aí por conta da reforma trabalhista, se podendo dividir em até 3 períodos agora as férias. Certo? As férias elas podem hoje em dia serem divididas em até 3 períodos, né? Antes a gente tinha necessidade de 2 períodos e tal, agora é até 3 períodos. Porque o parágrafo 1º do artigo 134, ele diz o seguinte: desde que haja concordância do empregado, ou seja, tem a necessidade, né, de um acordo entre as partes. Então, desde que haja concordância entre as partes, as férias poderão ser usufruídas, ou seja, poderão ser gozadas em até 3 períodos. Sendo que um deles não poderá ser inferior a 14 dias corridos, tá? Então, elas podem ser divididas em até 3 períodos, tá? Elas podem ser divididas em até 3 períodos, sendo que um deles, obrigatoriamente, vai ter que ser de 14 dias corridos. E os demais não podem ser inferiores a 5. E os demais não podem ser inferiores a 5. Então, como é que seria isso? 30 dias de férias no ano. Isso é a regra geral. A gente já viu aqui que tem dias aqui que, né, a depender da quantidade de faltas justificadas, o empregado vai perdendo ali 30, 24, 18, tá, por aí vai. Então, vamos lá. Um empregado, 30 dias. Não pode ser inferior a 14 dias, o primeiro período, qualquer deles. Qualquer dos 3 períodos não pode ser inferior a 14. Então, 14 dias obrigatoriamente tem que ser corridos. 30 menos 14 dá 16. 16 dias poderão ainda ser fracionados em 2 períodos. Pode.
desde que nenhum dos dois seja inferior a 5. Então eu posso ter, pega 16 e posso ter um período de 6, outro período de 10. Posso? Posso. Eu posso ter um período de 7, outro período de 9? Posso. Posso ter 2 períodos de 8? Posso. Posso ter um período de 5 e um período de 11? Posso. Um período de 4? Não. Aí eu já não posso mais ter. Por quê? Porque é inferior a 5 dias. Então, se eu tiver um período de 5, o outro necessariamente tem que ser de 11. Eu não posso ter um período inferior a 5. E aí 11 com 5, 16, com os 14 que são obrigatoriamente corridos, né? Obrigatoriamente corridos, junto aos 30. Professor, isso, naqueles casos do empregado que perdeu o direito, a gente pode repartir, né? A gente pode repartir, desde que seja respeitada essa soma. 14, um primeiro período, ou segundo ou terceiro, mais um período de 14 corrido. E os outros dois, nenhum dos dois pode ser inferior a 5. Então vamos supor que o cara teve mais do que 5 faltas justificadas e ele vai ter direito, segundo a CLT, a 24 dias de férias no ano. Primeiro período, segundo ou terceiro, qualquer deles, 14. Então 14 eu não posso dividir, 14. Vai me sobrar quanto? 10. Né? Vai me sobrar 10. Me sobrando 10 eu posso dividir em 2 períodos de 5 ou um período de 10. Acabou. Aí se permite. Tá? Agora vamos imaginar que o cara teve mais de 11 faltas justificadas no ano. E aí o período de férias, mais de 12, desculpe, no ano. E aí seu período de férias cai para 18 dias. Aí já não dá para dividir mais não, gente. Não dá para dividir. Por quê, Tiago? Porque um período obrigatoriamente tem que ser com 14 dias corridos. Então eu pego 18 menos 14 dá quanto? 4. E nenhum deles pode ser inferior a 5. Então, se 4 já é menor do que 5, eu não posso ter, né? Quando o cara só tiver direito, o empregado, desculpe o cara, né? O jeito de falar. Quando o empregado, a empregada só tiver direito a 18 dias de férias no ano, a gente não pode mais dividir, tá? Então, foi 18 já não dá. Por quê? Porque obrigatoriamente eu tenho um período de 14. Vamos sobrar 4. 4 já é inferior a 5. Por quê? Porque a CLT também diz que nenhum dos períodos pode ser inferior a 5 dias. Tá? Então eu só posso dividir as férias quando ele tiver 24 ou 30. Abaixo de 24 já não dá para dividir mais. Tá? Porque obrigatoriamente, né, abaixo de 24 já seriam 18 dias e obrigatoriamente ele tem que ter 14. 12, aí é que não dá mesmo. Né? 12 dias de férias é que não dá mesmo. É um período único. Tá? Então é essa divisão que a gente vai ter das férias. Lembre-se, depende de acordo entre empregado e empregador. Tá? Depende de acordo entre empregado e empregador. E esse acordo, gente, tem que ser por escrito, não pode ser tácito. Tá? Esse acordo, ele tem que ser por escrito, não pode ser tácito. Artigo 136 da CLT. Vai me dizer o seguinte, aquilo que eu já tinha falado para vocês sobre a questão do risco e tal. E ele diz que a época de concessão das férias será aquela que melhor consulte os interesses do empregador. A época de concessão das férias, ela vai ser aquela que melhor consulte os interesses do empregador. Gente, essa é a regra geral. Essa é a regra geral, tá? Não é que obrigatoriamente vai ser, é a regra geral. A CLT mesmo, ela traz 2 exceções. A CLT, ela vai trazer 2 exceções. Ou seja, regra geral, a época de concessão das férias era aquela que melhor atende aos interesses da empresa. Essa é a regra geral. Quais são as 2 exceções? Primeira exceção, quando existirem membros da mesma família trabalhando na empresa. Quando existirem membros da mesma família trabalhando na empresa, tipo marido, mulher, pai, filho, filho e pai, filho e mãe, quando existirem membros da mesma família trabalhando na empresa, eles podem ter o direito de gozar férias juntos, desde que não cause prejuízo para o empregador a saída desses membros ao mesmo tempo, certo? Então isso aqui, quem vai dizer isso é o parágrafo 1º do artigo 136, tá? Os membros da mesma família que trabalham no mesmo estabelecimento ou empresa, tá? Que trabalham no mesmo estabelecimento ou empresa, aí há uma diferença, né? Já vimos. Terão direito a gozar férias no mesmo período, se assim desejarem e se não causar prejuízo para o empregador. Tá? Se não causar prejuízo para o empregador pode liberar a saída desses 2, 3, 4 membros, o que for,
na mesma época, desde que eles queiram e desde que não cause prejuízo para a empresa, tá? Então pode ser que eles não queiram tirar férias dos dois ao mesmo tempo, tipo marido e mulher, porque tem que ficar com os meninos, aquela coisa toda, não pode sair, enfim, eles não queiram, então o empregador também não pode forçar. Tem que haver essa vontade das duas partes e não cause prejuízo para a empresa. Aí os membros da mesma família, ou membros da mesma família, poderão gozar férias na mesma época. Outra questãozinha, quando o empregado for menor e estudante, ou seja, aquele empregado menor estudante, né? Quando o empregado for menor estudante, ele tem o direito, agora muda, viu? Agora é diferente. Quando o empregado for menor do que 18 anos, professor, ele pode trabalhar? Pode, a gente não já viu? Pode. Acima dos 14 como menor aprendiz e a partir dos 16 ele já pode trabalhar, né? Então, a partir dos 14 como menor aprendiz, ou desculpa, como jovem aprendiz, contrato de aprendizagem, e a partir dos 16 ele já pode trabalhar, então é menor do que 18. Então, esse empregado menor do que 18, ele tem o direito de fazer coincidir a época de suas férias com as férias escolares, tá? Esse empregado menor do que 18, ele tem o direito de fazer coincidir as suas férias com as férias escolares. Notem, é o empregado menor do que 18. Tá? É o empregado menor do que 18, empregado estudante. Então, se ele não é estudante, não tem por que fazer coincidir com nada. Tá? É o empregado estudante, certo? É esse empregado estudante que tem o direito de fazer coincidir as suas férias com as férias escolares. Certo? Então, esse tem, sim, o direito de fazer de ter essa coincidência no período das férias. Tá? Então, são as duas exceções aí àquela regra geral do artigo 136. Regra geral do artigo 136 é de que a época da concessão das férias é se a que melhor atenda aos interesses da empresa. Perfeito, regra geral. Primeira exceção, membros da mesma família trabalhando na mesma empresa ou no estabelecimento igual. O estabelecimento é o prédio, é aquele local, a mesma empresa onde é desenvolvida a atividade. Pode ter em vários estabelecimentos. Então, membros da mesma família que trabalham na mesma empresa ou estabelecimento, eles podem, se quiserem, tirar férias na mesma época, juntos, desde que não cause prejuízo para a empresa. E o empregado, parágrafo 2º do 136, o empregado menor de 18 anos, empregado menor que 18 anos, aprendiz a partir dos 14, ou empregado menor depois dos 16, tem o direito de fazer coincidir, desde que seja estudante regular, né, as suas férias com as férias da escola. Tá? Com as férias do seu ambiente escolar, do instituto aí federal, tal, o que for, do técnico, o que for, ele tem direito a fazer que seja coincidente, né, a época das suas férias com essas férias escolares, tá? Empregado estudante. Quando é que essas férias devem ser comunicadas ao empregado? Gente, o artigo 135, e agora tem a ver, né? Porque assim, veja, gente, o empregador ele tem 1 ano para conceder as férias. Tem 1 ano, né? Ele tem 1 ano aí para conceder as férias. Mas vai ser quando? De janeiro a dezembro, 1 ano. Quando? O empregado para se programar. E aí? Então, o artigo 135 da CLT diz que o empregado deve tomar ciência do período das férias com no mínimo 30 dias de antecedência. Tá? Então, o empregado ele vai tomar ciência do período que vai gozar suas férias com no mínimo 30 dias de antecedência, certo? 135 aí da CLT. Então, com no mínimo 30 dias de antecedência, esse empregado vai tomar ciência de quando vai ser, né, de quando vai se dar o gozo de suas férias. Beleza? Então, 135 aí da CLT. E ele ainda fala no final que o empregado tem que dar recibo. É aquela chamada recibo das férias, né? Que o empregado vai, assim, o recibo, que está ciente de que 30 dias antes vai para o gozo das férias. Não confunda a data de antecipação com a data do pagamento das férias, certo? A gente vai falar na próxima aula, a gente já emenda falando sobre a remuneração das férias, sobre o texto constitucional, sobre a possibilidade de que o empregado possa obter um abono pecuniário vendendo uma parte das férias ao empregador. Enfim, a gente vai estudar tudo isso, certo? Ou seja, o assunto de férias ainda vai avançar pela aula 23 ou lá, quiçá, 24, certo? Boa noite, gente. Boa tarde, boa madrugada, bom que vocês quiserem. Um abraço, tá?